a gente já vai dando curso à nossa mesa, ok? Ok. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer muito a participação de vocês. Eu fiquei muito gratificada com os trabalhos que eu li para o grupo de migrações. É um grupo novo dentro da RI, e eu acho que teve, já para a primeira vez, teve assim, um aporte de textos de altíssima qualidade. Então, vamos começar, são 16h08. Flávio, tem a palavra. Só estou carregando aqui o arquivo para que vocês Ok, possam ver a você já apresentação. sabe compartilhar, né? Já inicia. Eu acho que nesta modalidade está demorando um pouco, talvez eu mude aqui a forma, só para facilitar, tornar mais rápido. Pronto. Eu não vou ver vocês, mas... Muito bem. Conseguem ver já a apresentação? Apareceu. Ok, então. Mas sumiu. Opa. Apareceu, mas desapareceu. Espera aí, então. Vamos voltar lá que... descompartilhou aqui. Agora está bem. Está aparecendo? Está aparecendo, sim. Agora ela não aparece aqui. Ok, tudo certo, Flávio. Apareceu. Ok. Ótimo. Opa. É que o aplicativo do Teams aqui, para mim, está travando, então eu não consigo enxergar. Pronto, conseguiu mudar. Isso está acontecendo com todo mundo? Está tendo esse probleminha? Tá. Então, eu vou tentar acompanhar por aqui pelo meu para conseguir ir conversando com vocês. Então, o título deste trabalho, né, é Presença Negra no Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí. Ela é parte do nosso projeto de pesquisa para o curso de mestrado em desenvolvimento regional na FURB, do qual eu sou mestrando e orientando da professora Lilian Blanc de Oliveira, que está conosco, né? O nosso trabalho, ele tem como, poderíamos dizer assim, como espinhas dorsais do pensamento ou da forma como nós buscamos realizá-lo. Então, nessas duas citações, no primeiro, que é um ideograma adinkra, né, a Kahn, que é o Sankofa, né, ou a Sankofa, né, que nos diz o seguinte, que sempre é possível retornar e apanhar aquilo que ficou para trás. Sempre podemos retificar os nossos erros, aprendendo com o passado, para então construir o presente e o futuro. E que para que a gente possa retornar aí, não retornar literalmente, mas para que a gente possa buscar retificar os nossos erros, aprendendo com os erros do nosso passado, né? A gente traz também o pensamento do Kizerbo, que diz que se quiseres saber, se queres saber quem sou, se queres que eu te ensine o que eu sei, deixa um pouco de ser quem tu és ou o que tu és e esquece o que tu sabes, né? A história, a gente vê aí que a história está marcada por um único lado, né? Uma única história foi contada durante muito tempo, e aí a gente precisa voltar e contar essa história de novo, a partir de novos olhares, né? Ou o mais próximo possível daquilo que as pessoas, ou que esta parcela da população invisibilizada viveu no passado, né? Então, o que a gente tem percebido é que discursos e registros relativos aos processos de colonialidades que trouxeram desenvolvimento para o Brasil, como um todo, e mais especificamente para a região sul do país, para a região dos 3 estados do sul, né? Eles raramente se atêm a discutir, valorizar ou trazer à luz, né,
a contribuição, a participação, né, a presença dos negros, sejam os negros da terra, como eram chamados os indígenas, os povos originários da terra, né, ou dos negros que foram escravizados em território africano e trazidos para trabalhar e viver como escravos no Brasil, que são quem efetivamente trabalhou, né, durante a colonização, no Império, e até ali na primeira parte da República, em muitos casos, embora ditos, entre muitas aspas, livres, né, sabemos que não eram, né? E aí, com isso, nós sabemos também que o que fecunda esse solo, né, é o sangue negro e indígena, né? Cortou a apresentação? Flávio? Pois então. De repente, Flávio saiu do ar. Lilian estava preocupada? Sim, sim. Deve ter caído a conexão em Blumenau. Eu creio que sim. Deixa eu ligar para ele, Rosa. Você tem o zap dele? Preocupado e ocupado em apresentar? Querido, eu não queria fazer isso por ele, não. Mas, se não houver reconexão, você daria continuidade? Ele já... Só um tempinho que eu consegui reconectar aqui, que caiu a conexão e eu já... Pronto. Ele já está reconectando, Rosa. Então, vamos continuar. Eu já vi que tem 2 outros expositores entraram já na sala. Sim. É que na região o clima está bem complicado, né, Rosa? Então, nós também tivemos... muito aí em Blumenau. Sim, nós tivemos antes uma reunião com a... Pronto. Me desculpem. Flávio? Oi, Não. conseguem me ouvir? Tranquilo. Então, vamos. Então, tá. Então, continuamos aqui, né? Só deixa eu colocar a apresentação. Sobre esta parte, vocês conseguiram me ouvir? Ou gostariam que eu repetisse? O início, sim. Tá. Então, fecundado. Opa. Isso. Não? Segue daí. Então, fecundado com trabalho e sangue indígena e negro, então o progresso da nação brasileira ele é pensado desde o período imperial e buscando um embranquecimento da população brasileira conduzido aí por um projeto de necropolítica governamental, né, que poderíamos aqui entrar em detalhes, mas devido ao tempo não deixamos esta parte, porque acho que é conhecida da grande maioria, né, pelo menos dos que estão presentes neste momento. Então, a problemática circunscreve a soma aos históricos processos de invisibilização da presença, primeiramente, né, e depois também da participação, tão importante quanto, né, das populações afrodiaspóricas, e quando a gente fala aqui em afrodiaspóricas, a gente relembra o pensamento de Kabengele Munanga, que ele fala um pouco a respeito do ser afrodescendente. Qualquer um de nós pode, a partir da existência
do mais antigo Homo sapiens em África se autodeclarar afrodescendente para algumas coisas que lhe sejam úteis, né? Mas para outros fins nega-se essa afrodescendência. Então, a gente, quando fala aqui de negros e negras como população afrodiaspórica, a gente fala de uma população que sofre o processo de diáspora negra na construção e no desenvolvimento do Brasil, e, por conseguinte, na região metropolitana do Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, né? O objetivo desse trabalho é socializar, então, esses resultados parciais de um projeto de mestrado que busca identificar, situar e caracterizar a presença, cultura e participação de negras e negros afrodiaspóricos na construção e desenvolvimento da região metropolitana do Alto Vale a partir do século XIX. A metodologia utilizada está sendo a de investigação qualitativa, né, e pretendemos utilizar, então, além da pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental nos arquivos históricos, cartórios civis, cemitérios e comunidades religiosas da região, e social, com a realização de entrevistas semi-estruturadas com descendentes de afrodiaspóricos no território que será investigado, né? Os resultados preliminares sinalizam a presença de negros e negras, então, advindos, primeiro, da região do Contestado, do Planalto catarinense, né? Aqueles que fizeram os trajetos junto aos tropeiros, que passavam por Santa Catarina, né, a partir do Rio Grande do Sul em direção a São Paulo, né, e no seu retorno, e por meio da construção das estradas Blumenau-Curitibanos, né, e da estrada de ferro Santa Catarina, cujo um dos primeiros personagens é o próprio Basílio Corrêa de Negredo, que sobe pelo rio Itajaiaçu, pelas margens do rio Itajaí, junto com o engenheiro Emil Odebrecht, responsável pela criação da estrada, e algumas pesquisas de alguns pesquisadores da região informam, inclusive, o embranquecimento do próprio Basílio Corrêa de Negredo, que seria, segundo algumas informações, negro, né, mas que tem sido embranquecido para que caiba dentro dos parâmetros da região, né? Então, a sua efetiva participação, a efetiva participação dos negros é constatada, por exemplo, na construção da estrada Blumenau-Curitibanos e, posteriormente, né, da chegada da estrada de ferro Santa Catarina. Eles levam consigo também, é claro, a culinária, né, que é nacional, é claro, mas que tem alguns traços regionais também e que passa pela cultura ancestral, né? Diga-se aí a feijoada, a farofa, entre outras coisas, né? Que são contribuições majoritariamente negras a partir daquilo que eles tinham para sua alimentação, né? Além disso, a parte da história, da memória, tem sido guardada e recuperada pela Associação Cultural Anastácia da Raça Negra, Ação Popular da região do Alto Vale do Itajaí, que é a CARNAP, né, que então tem buscado investigar e trazer um pouco dessa história, que a gente tem a região da Beira, que foi povoada majoritariamente por negros, depois foi retirada dali por um plano de governo, pode-se dizer assim, e da elite, e muitos até hoje não receberam as devidas indenizações, né? E por que foi retirado daqui? Por ser um bairro, ser uma região que estava logo ao lado da elite, né? Ao lado do centro da cidade, né? Nas expressões religiosas, e aí esse trabalho inicialmente pensava em estudar algumas expressões religiosas negras, e aí a gente parte para pensar, primeiramente, como chegam os negros, para depois poder pensar em como a religiosidade negra contribui ou é afetada, globalizada, enfim,
Mas aí a gente traz essa ideia, né, de o quanto a gente tem de crescimento de pessoas brancas dentro das religiões afro-brasileiras, que em sua gênese são negras, né, e como essa realidade também está em Rio do Sul, né, e na região do Alto Vale, na região metropolitana do Alto Vale, né, e como essas tradições religiosas servem para manter, muitas vezes, as tradições, a memória, né, ancestral do povo, né, ajudando a continuar existindo, a reexistir diariamente, né. Nesse sentido, então, essas pesquisas iniciais, com um número reduzido de registros, somadas às constatações empíricas, elas nos desafiam e também nos dão subsídios para a continuada da nossa caminhada investigadora na direção de identificar e visibilizar a presença e a participação negra afrodiaspórica invisibilizadas na construção e no desenvolvimento da região metropolitana do Alto Vale. A novidade e relevância do trabalho se inscreve no conjunto de estudos e pesquisas que buscam trazer à luz diferentes sujeitos e populações que estão ocultos na historiografia regional e que, dessa forma, integram e provocam, né, a elaboração de outras cartografias culturais e sociais na região do Alto Vale do Itajaí. E, por que não, na região do Vale do Itajaí, já que a região aí por volta de 1850 até 1914, um pouco mais, fazia parte do município da cidade de Blumenau, né, que está no médio Vale do Itajaí, então, em um período em que não havia essa divisão regional, né. Aqui a gente traz as referências utilizadas aqui, e agradecemos pela atenção e nos colocamos à disposição para qualquer dúvida ou contribuição que possa vir dos colegas e professores que estão presentes. Muito obrigado. Flávio, eu é que agradeço, porque mesmo com o problema que teve da desconexão, você foi rigoroso no tempo. Eu queria chamar... Eu vi que Félix e Carlos Silva entraram na sala. Carlos Silva está presente, Félix. Gostaria que vocês se pronunciassem. Estou presente, sim, muito obrigado. Sim, então, vamos passar a apresentação agora ao trabalho Sofridas Condições de Vida e Habitação e Débil Ação Coletiva dos Moradores, Moradoras, o caso de 2 bairros populares no Porto e em Braga, Portugal. Manuel Carlos Silva, agradeço o envio do teu trabalho e a tua presença agora. Você tem 15 minutos para apresentar, eu te aviso aos 15 e dou ainda alguns minutinhos a mais depois. Pode dar início à tua apresentação. Muito obrigado, professora Rosa. Agradeço a oportunidade de estar presente e de participar neste excelente Congresso Ibero-Americano. Sou português, estou professor visitante na Universidade de Brasília, fiz um trabalho, ou coordenei um trabalho de investigação em Portugal sobre os modos de vida e as formas de habitar das chamadas ilhas e bairros populares do Porto e de Braga, e vou dar conta de alguns resultados desta investigação, justamente atendendo a que não fiz PowerPoint, mas coloquei apenas no PowerPoint alguns dos gráficos, algumas das figuras que depois poderei apresentar no devido momento. Neste momento, gostaria de dar uma pequena introdução, o porquê deste trabalho. Nós, em Portugal, sofremos certamente em 2007, 2008, 2009, as consequências do colapso dos mercados financeiros
primeiro nos Estados Unidos e depois replicou-se na União Europeia, e isto configurou ou consubstanciou, digamos assim, uma articulação da especulação financeira e de um certo colaboracionismo institucional e até político-estatal. E isto teve repercussões, obviamente, nas condições de vida das pessoas, sociais, económicas, etc. Os Estados vieram em socorro dos bancos, quase por pressão do capital financeiro, do FMI, da União Europeia e do Banco Central Europeu, e seguiu-se uma política de austeridade forte nos vários países do Sul, sobretudo na Grécia e em Portugal, mas as pessoas mais pobres, sobretudo que, dado que Portugal nunca investiu numa política pública, apenas havia e há 2% de habitação pública em Portugal, e, portanto, a política principal do governo, do Estado, era de subsidiar bonificações para a compra de casa, dos juros, basicamente. Não é? Mas com a política esta de liberalização, na altura estavam os governos de direita, do Partido Social Democrata e Partido Centro Democrático e Social, agravaram mais a situação porque foram mais além das imposições da chamada Troika, FMI, União Europeia e Banco Central Europeu. Portanto, o problema aqui é que, apesar de toda esta situação, não se verificaram, ou foram muito escassos, fragmentados, movimentos urbanos, sobretudo das pessoas mais desprovidas. Ou seja, há aqui uma discrepância entre as condições objetivas de vida e a não correspondente ação coletiva. É, de facto, um problema que é um velho problema também no próprio marxismo, a discrepância entre a classe em si e a classe para si, a classe organizada. Também podíamos dizer também no Brasil, esse é um problema, penso eu. Mas, em todo o caso, o que penso que nesta altura era importante saber, e foi necessário fazer uma revisitação, vou dar muito ao de leve os modelos que eu apliquei, porque também já trabalhei esta temática acerca do comportamento conservador camponês ao longo de um século em Portugal, que foi a classe apoio do bloco mais conservador em Portugal, inclusive da própria ditadura em Portugal, salazarista. E depois, neste contexto, as classes trabalhadoras, mesmo depois de digamos, uma legislatura de austeridade, em 2015, a população deu a maioria relativa ainda aos partidos de direita e não à esquerda. Felizmente, no meu ponto de vista, obviamente, a esquerda encontrou uma plataforma de entendimento, neste caso o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, e, de certo modo, saímos dessa situação no sentido de retirar os efeitos mais nocivos, mais nefastos da política de liberalização, nomeadamente. Portanto, os modelos explicativos, não vou aqui explicar muito, mais tarde, se for necessário, poderei desenvolver, mas os modelos explicativos desta discrepância entre as condições objetivas e a não correspondente à ação coletiva, fui ao modelo ontológico, moral, culturalista, muito funcionalista também, que assenta em certos arquétipos tradicionais para explicar o comportamento, o modelo sociopsicológico, quer da Escola de Francoforte, quer outras, centradas, a Escola de Francoforte, que procurou sempre compreender os comportamentos autoritários no quadro da Alemanha, mas não só. Mas as teorias da privação relativa, ou seja, conforme o lugar de cada um, mais baixo ou mais elevado, assim o grau de satisfação ou insatisfação em termos sociais e políticos. O modelo de poder que, portanto, encontra o poder como a chave da explicação dos comportamentos sociais, mais conformista ou mais contestatário, o modelo materialista histórico, que aponta justamente para o lugar de cada um na produção, no modo de produção, uma visão mais económica, e depois creio que estas visões são insuficientes, salvo o modelo de poder e o modelo marxista podem ser aproveitados, mas eu trouxe aqui, é importante, não é originário da minha parte, mas procurei revisitar o pensamento de Thompson, a economia moral, James Scott, Eric Wolff, na América Latina, são autores que vieram dizer que, justamente, os mais pobres, quando estão em situação muito precária, têm a tendência a ter uma visão realista
e procurar o mínimo de estrago, o mínimo de prejuízo possível, ou seja, digamos, acomodar-se para não terem situação pior, digamos assim, não é? E é nesse sentido que eu me fixei. Bom, também fiz uma revisitação sobre os modelos da cidade, obviamente, mas eu gostava de salientar aqui, basicamente, alguns dos resultados que me parece seria interessante trazer, se for possível, vou pedir aqui ajuda, justamente tendo em conta, não sei se estão a ver, os gráficos. Eu não sei se estão a ver os gráficos. Sim, sim. Okay. Estão aparecendo sim, Carlos. Então, eu diria que o primeiro quadro é, digamos, o nível de escolaridade destas pessoas, destes bairros, eram, portanto, vários, 4, 5 bairros eram vários, mas os principais eram 4 ou 5 bairros do Porto e 4 ou 5 de Braga. Ou seja, a maior parte das pessoas a nível, digamos, do níveis de educação tem altas taxas ou analfabetismo, cerca de 10%, abaixo da média nacional. Depois, no total, cerca de... Consegue? Perfeito, agora deu visibilidade, está ótimo. Já está? Já se vê bem? Muito bom. Ok, está bom, obrigado. Sim. Estou a dizer também que, portanto, a situação era cerca de 60% ou mais não passaram do primeiro ciclo e alguns deles não tinham sequer, eram analfabetos ou não tinham o primeiro ciclo. O ensino secundário em 12% e o ensino superior apenas 1% em relação aos 20% da média nacional. Portanto, estão a ver que, de facto, em termos de educação, são baixíssimos níveis de educação. Quanto aos rendimentos, também, cerca de 85% têm rendimentos, cerca de 80 e tal por cento têm rendimentos que, ou de reforma ou de salários, mas também muito baixos. Diria mesmo que o 78% tem abaixo do próprio rendimento mínimo, do salário mínimo. Quanto à pobreza, ela incide sobretudo nos reformados por incapacidade, quase 100%, 75% dos assalariados por conta própria e os por conta própria também, digamos assim, estão grande parte abaixo da linha, digamos, do salário mínimo, e os reformados por idade também 50 e tal por cento pobres. Se perguntarmos a estas pessoas se elas se organizam, se associam, se fazem parte de sindicatos, de associações, de partidos, nós temos, infelizmente, a constatação que 45% estão em associações de previdência, muitas delas até de seguros e particulares. Associações, sim, há alguma credibilidade nas associações de moradores, 38%, ou pequenas organizações de solidariedade, mas os sindicatos, por exemplo, apenas 17% estão sindicalizados. E apenas 1% é membro e ativo de um partido político, 1%. Ou seja, nós temos aqui uma situação muito complicada, na medida em que os próprios pobres e desprovidos não se organizam para contrariar e para mudar a situação. Esta é, de facto, digamos, a situação que eu gostava de salientar, tendo em conta que estas condições, obviamente, vieram notar como o espaço e o tempo, mas o espaço aqui é um eixo central, digamos, das sociedades, mas também, neste caso, pelos constrangimentos e pela falta de oportunidades destas pessoas, destes grupos sociais, é uma situação em que eles são empurrados para a periferia e para os subúrbios e portanto, são ou segregados ou de certo modo, desconsiderados, invisibilizados, etc, etc. Portanto, diríamos que os modelos dominantes, respectivamente a esta questão, até em termos de cidade, os modelos funcionalista, o modelo bioecológico da Escola de Chicago, que parte do princípio que a cidade é, digamos, a variável independente e responsável
digamos, explicativa dos comportamentos. Eu creio que a visão, mais uma vez, neo-weberiana, que, sendo pluridimensional, centra na questão do poder, e estas pessoas, de facto, não têm o poder necessário, muito pouco poder, não estão organizados, e também a visão, penso eu, marxista, que articula, pelo menos alguns dos marxistas articulam o espaço e a estrutura social de classe, podem ser aqui ajudar a explicar, e sobretudo, a economia moral de que falei, portanto, para explicar o comportamento das pessoas. Eu não gostava de, enfim, de demorar muito mais, que eu não sei se ainda tenho algum tempo, mas... Carlos, você tem ainda mais uns 5 minutos. Muito obrigado. Não mostrou para a gente as outras telas. Pode ficar tranquilo. Ora bem, espera aí, um momentinho. Bom, aqui mostrei a escolaridade. Sim. Depois, as fontes de subsistência, como já mostrei, estão aqui evidenciado, digamos, a grande parte, mais de 70%, que depois tem, alguns deles têm biscates, são pequenos trabalhos, digamos assim, não é? Vivem numa situação bastante precária e de grandes dificuldades económicas. Mais ainda, diríamos, o rendimento líquido mensal dos inquiridos e dos agregados familiares, tem aqui, a de cima são os inquiridos, o vermelho, os agregados familiares, portanto, os indivíduos, de facto, têm uma posição mais precária, mas quando eles agregam os vários salários da família, então eles ficam numa posição menos vulnerável ou menos precária, digamos, mas eles continuam a ter situações em que o pico, digamos assim, dos seus rendimentos líquidos mensais são entre 251 e 557, e isto abaixo do rendimento mínimo, para terem essa noção. Depois, também mostrando a incidência da pobreza, nós vemos, de facto, aqui também, nesta incidência da pobreza, como 95% dos reformados por incapacidade está numa situação de pobreza, os desempregados a 100% em situação de pobreza, os 75% dos assalariados, esses também sofrem menos, mas também sofrem desta situação de pobreza, e os reformados por idade, em cerca de 56% também estão nessa situação. E por fim, quando eu lhes falei agora, ou resumi, obviamente, a ideia de organização a que pertencem, como estão a ver, ou pertencem a associações, diria, não politizadas, não políticas, como por exemplo da Previdência, ou associações de comissão de moradores que têm isso sim, eles têm alguma credibilidade e alguma confiança, mas ainda bastante limitada. Pertencem também, eventualmente, a alguma organização de solidariedade ou ao sindicato, em 7%, 7,7%. E, como digo, são pequenas associações recreativas, culturais, mas, sobretudo, notem bem que os partidos políticos, eles apenas são membros, apenas 1%. Significa que para eles, não têm confiança nos partidos políticos, na sua grande maioria, e muito menos sequer nos partidos à esquerda, embora tenham, digamos, algumas ligações e também os partidos de esquerda estão mais envolvidos, apesar de tudo, nesta situação. Mas há aqui um abandono por parte das instâncias estatais, governamentais e dos próprios câmaras ou municípios que tampouco muitas vezes têm uma política de atenção aos mais desprovidos. Há aqui um sistema muito clientelar, um sistema muito de patrocinato ou de clientelismo que está muito presente na situação portuguesa. Justamente as pessoas tentam falar com o técnico ou com o político local para resolver os pequenos problemas, digamos, da sua habitação ou da sua vida. É esta a tónica dominante, aliás, não só a nível destas classes, mas também a nível de outras. Pronto, eu acho que por aqui ficaria apenas tendo em conta que para alterar a situação deveria terminar a plano, certamente, a 2 ou 3 ideias centrais. Eu creio que se perguntarmos se estão preenchidas as condições ou pré-condições da ação coletiva, eu creio que não
estão presentes em termos objetivos. Algumas pré-condições da relativa homogeneidade ou proximidade das condições de vida, de habitação e até de pertença de grupo social, mas, digamos, não há ainda uma formação de um sujeito político e, sobretudo, não há organização a nível destes grupos, muito menos em termos, digamos, organizados a nível das vários bairros, por exemplo, e muito menos a nível nacional, e depois não há uma liderança e tampouco existe aquilo que eu chamo a consciência política, que é fundamental para a mudança, para a transformação social. É nisto que eu gostava de salientar, por fim, dizendo que não há as condições preenchidas, sobretudo cognitivas, políticas e de organização, e por isso há uma certa aquiescência, um certo consentimento, entre aspas, de que falava Buravoy e o James Scott e outros sobre os camponeses, mas também o Eric Wolf na América Latina aqui sobre os camponeses, mas que hoje também aplico, mutatis mutandis, este mesmo modelo às situações, mesmo inclusive de operários e de pessoas que estão em situação precária e, portanto, não têm capacidade de organização e para a mudança, digamos assim. Não é? Basicamente era isso. Muito obrigado pela atenção e a todos, em geral, tá bom? Eu é que agradeço, Carlos. Você também foi muito exato no tempo. Muito obrigado. Muito claro na apresentação. Obrigado. Eu gostaria de confirmar se Kelvin Silva, Gil Carlos encontram presentes. Seria o trabalho Análise da Dinâmica Populacional de Alfenas. Eu não vi a entrada de vocês na sala. Não se encontram. E também queria confirmar, Félix entrou na sala. Gostaria de saber se ele permanece. Félix Rojo Mendoza. Amenidades e gustos espaciais projetivos sobre o suelo suburbano de Temuco. Encontra em la sala? Não está a hora. Bem, então podemos voltar ao português e vamos começar o debate entre os dois trabalhos que foram apresentados. Eu tenho algumas questões. Eu gostaria também que vocês pudessem fazer questões entre vocês e as pessoas que estão presentes na sala também estão liberadas para fazerem perguntas, certo? Eu passo primeiro a palavra para os que estão presentes na sala, se alguém tem alguma pergunta aos apresentadores. Nenhuma manifestação de perguntas? Bem, então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho algumas perguntas para o primeiro trabalho, do Vale do Itajaí, e também para o do Carlos. Eu faço as minhas perguntas e depois a gente abre um debate entre nós todos. Bom, com relação ao primeiro trabalho apresentado, eu queria quase que fazer um depoimento. Eu não sou daqui de Curitiba, mas quando eu cheguei em Curitiba, o que mais me espantou nessa cidade é a ausência de negros. E eu imediatamente comecei a ir muito a Florianópolis, ao Vale do Itajaí, e eu percebi a presença de negros em Santa Catarina. Aí eu comecei a ler muito a respeito e me inteirei de como as coisas se organizaram aqui no sul do Brasil. E hoje eu tenho registro de grupos de imigrantes no Rio Grande do Sul, comunidades muito bem articuladas com origem africana. Eu queria saber de vocês duas coisas. Como vivem esses negros em Santa Catarina, que é um estado branco, considerado um estado branco nacionalmente, ou seja, a leitura dos catarinenses para o restante do país são loiros de olhos azuis. Tá? Então, como se sentem essas comunidades nesse estado? E também queria saber como é que está atualmente a migração. Eu sei que os haitianos eles estão muito inseridos no mercado de trabalho catarinense, principalmente no turismo, mas eu queria saber se há uma presença de algumas comunidades novas, negras, em Santa Catarina. Depois da resposta desse grupo, com o Carlos, eu também queria fazer um comentário. É impressionante, Carlos, como nós aqui no Brasil achamos, né, que as cidades europeias
não vivem os mesmos processos, sob as mesmas lógicas espaciais, socioespaciais, e com os mesmos resultados que nós temos aqui no Brasil. Tá? O quadro que você descreveu, eu poderia fazer o mesmo de uma comunidade aqui de Curitiba, de um bairro daqui, em todos os sentidos, ou seja, não temos grandes diferenças. A minha pergunta é, qual é a constituição das pessoas desses dois bairros portugueses que você usou? Não são bairros, né? São municípios, é alguma coisa assim, né? Então, eu queria saber qual é uma presença grande de negros, de imigrantes, tem latinos pelo meio, qual é o perfil dessas populações que você descreveu? Eu vou passar a palavra primeiro aos catarinenses, depois ao português, e depois a gente debate entre nós, tá? E queria agradecer as duas ótimas apresentações. Flávio e Lilian, com a palavra. Muito obrigado. Bom, quanto à questão inicial, né, sobre as comunidades negras, como elas se veem... Você pode desativar a câmera, tá? Tá. Como elas se veem, como elas se percebem aqui no Vale do Itajaí, no Alto Vale do Itajaí. Primeiro, o primeiro contato que a gente teve com literatura quando foi estudar o Vale do Itajaí é sobre a região da Beira, que foi mostrada ali, que é o primeiro registro que a gente encontra a respeito dos negros na região do Alto Vale, né? Por incrível que pareça, aconteceu mesmo aqui em Blumenau, ou um processo, não o mesmo, né, mas um processo bastante parecido em Blumenau, que é onde fica a universidade, e em outras regiões do estado, né, que é a retirada desses negros dos centros, da proximidade da elite branca, né, e o seu reposicionamento, a sua reterritorialização, né, em outras regiões mais afastadas, mais escondidas, né? E a criação também ou a reprodução social de um discurso inferiorizador, muitas vezes, ou na maioria das vezes, né? Acho que, como em todo o Brasil, ainda vigora aqui na região uma ideia... a ideia da falsa democracia racial, de que não somos todos iguais, estamos todos em par de igualdade, aceitamos a todos e não existe racismo. Inclusive, temos uma empregada, ou uma babá, ou alguém em uma função, não que seja inferior a qualquer outra, mas em uma função subalterna que é negra e que é amiga da família, né? Ou seja, essa situação se perpetua. Quanto aos novos grupos, todo o Vale do Itajaí tem recebido um grande fluxo de haitianos, né? E esses têm se organizado no sentido de se manter e de romper também com algumas barreiras que estão aí desde o período colonial e imperial e até os dias de hoje. Eu acho, não sei se eu consegui responder, se a professora Lilian tem alguma contribuição nesse sentido para auxiliar também na resposta. Está aberto, Lilian. Lilian, pode, por favor. Está sem áudio. Sem áudio. E tá sem... Pode botar o vídeo também. Opa, pronto. O vídeo está aqui. Agradeço ao Flávio, né, pela bonita parceria, e assim como eu estava dizendo para a Raqueline, nós estamos só no início, né, das pesquisas nesse sentido, mas mesmo assim ousamos compartilhar um pouco pela relevância da temática, pela sua necessidade, sabe, visceral mesmo, Rosa, para que isto seja mais um pequeno pontinho a deflagrar tanta discriminação e que originam
os preconceitos ou vice-versa. Eu também trabalho com populações indígenas há mais de 15 anos, e na região, então, nós vemos essa forte invisibilização, essa negação da presença indígena e da presença afrodiaspórica, e nós vemos isto em todos os registros, sejam de cunho científico, né? Sejam de cunho empírico e social, ou em questões urbanas, né? Nós não encontramos ruas, não encontramos, ou se encontramos, é muito raro, registros das grandes personalidades negras que aqui vieram e construíram esta região, não só com a mão de obra, porque muitas vezes só esse é o registro, toda essa região do Vale do Itajaí, tanto na sua gênese, os povos indígenas, o povo Laclanô-Xocleng, há mais de 6.000 anos, e também as populações afrodiaspóricas a partir de 1850, 1830. Então, é uma invisibilização, eu digo, quase total, né? E, por um outro lado, nós vemos uma resistência, tanto das populações indígenas e das populações afrodiaspóricas, no sentido de manter e perpetuar, né, mesmo a partir de alguns acordos, né, na região. Então, isso pelas expressões religiosas, principalmente, também pela questão de sua cultura, por associações que vão surgindo. Mas a Rosa ainda estava conversando com Flávio e outros meninos e meninas. Nós sempre saímos muito cansados e cansadas, machucados e machucadas, sem perder o vigor, o compromisso, ou abrir mão, né, das temáticas que nós elegemos para nossa caminhada acadêmica, mas pelas perversidades, pelas omissões, pelos genocídios. Esses dias uma acadêmica disse, mas professora, por que isso me fez pensar? Sempre nós saímos tão cansados, de coração lavado por termos feito o que deveríamos fazer e poderíamos, mas tão cansados e machucados. E eu fiquei pensando nisso. E num próximo encontro, e foi, na verdade, numa aula na graduação sobre direitos humanos e diversidades, eu trouxe essa reflexão e ela estava me acompanhando, e é porque quando mexemos com as questões relacionadas aos direitos humanos e aos direitos da terra, da mãe terra também, nós não temos como não sair machucados e machucadas. Porque o trajeto da Piracema, rio acima, é tão solitário, tá? E tão pequeno em relação aos cardumes que descem e a água que nos arrebenta, que não temos como não sair machucados e machucadas. Mas, como sempre digo, nasci Piracema e quero morrer Piracema, né? Então, eu creio que essa luta, sabe, Rosa, e como é bom te conhecer aqui, te ver aqui perto, ter essa oportunidade, e quem sabe trocarmos, né, algumas escamas, né, sentidas ali nessa subida, e nos fortalecermos, porque os 3 estados do sul, né,
infelizmente, por toda uma questão histórica, tem essa questão hegemônica, essa pseudo-pertença eurocêntrica, né? E que faz barbaridades com suas populações, desde a gênese, a sua construção, seu desenvolvimento, né? E, pelo menos a mim, isso nos envergonha, né? Porque nem todos e todas pensam assim, mas temos, infelizmente, uma força opressora muito grande na região do Sul, né? E também deves sentir isso muito de perto, né? De Porto Alegre. É, isto mesmo, né? Então, as questões são naturalizadas, a morte é naturalizada, o preconceito é naturalizado, a discriminação é naturalizada, é uma ignomínia, né? Isso é algo ignóbil e inadmissível. Verdade. Né? Olha, Lilian, adorei então, a analogia que você fez com a Piracema. É isso mesmo, continuar tentando ir rio acima. Isso aí. Obrigada. Vamos passar para o Carlos, que já tem pergunta escrita aí. Oba! Carlos, gostaria que você iniciasse a tua resposta para essa primeira rodada, porque já tem uma segunda rodada aberta. Não esquece de ligar o microfone. Peço desculpa. Muito obrigado. Chamou-me de facto a atenção, digamos, o paralelismo que a Rosa enunciou e que agora a Lilian e o Flávio chamaram a atenção no Brasil, porque de facto eu creio que o Brasil, com toda a herança escravocrata do colonialismo português, reproduz, se quisermos aqui buscar um faoro, do ponto de vista do patrimonialismo, da aliança de classes e bloco de classes entre um latifundismo e uma burguesia que vive do import-export, da importação e exportação e hoje cada vez mais financeira, esse mesmo modelo existiu em Portugal, mesmo quando já não colonial, ou colonial na atualidade, digamos assim. Ele foi imperial, mas de facto, nesse sentido, acho que Portugal tornou-se um país dependente e, nesse sentido, também a constituição dos blocos dominantes em Portugal durante dezenas e dezenas de anos, no último século e meio, é justamente notável. Ou seja, as classes dominadas acabaram por ficarem impedidas de exercer os seus direitos. Tivemos uma longa ditadura de 50 anos, e creio que nós tivemos a questão da interface com dois grupos altamente discriminados, os negros e os ciganos, são de facto, os ciganos mais ainda que os negros, em Portugal, e são portugueses, não é questão da pertença jurídica ou política. O problema é gravíssimo porque ele se pode constatar nos locais onde os negros vieram durante o regime salazarista e depois, sobretudo, pós 25 de Abril, os negros vieram sobretudo para Lisboa, Setúbal, Algarve, mais a sul e não tanto a norte. Quando houve obras, quer no Porto, quer em Braga, vieram também alguma percentagem de negros e eles estão presentes. Sobretudo conheço mais bem Braga, porque fui professor na Universidade do Minho, e também fiz um anterior estudo, diferente deste das condições de habitação, que tinha a ver com justamente as relações interétnicas com os negros e com os ciganos. Só para resumir, não é? Portugal é, sem dúvida, contrariamente a toda a narrativa dos presidentes da República, dos governos, etc., e até a grande parte da população, que é um país multicultural, multirracial, nada disso foi comprovado nos livros que já publiquei a esse respeito. E justamente em Braga, no distrito de Braga, nós constatamos
que os negros estão, por exemplo, não tanto, alguns estão, e até alguns deles que vieram para trabalhos, para obras, estavam justamente junto das obras, viviam muitíssimo precariamente junto das obras, sem qualquer condições. Era um grupo. Esse grupo africano foi altamente explorado e discriminado. Mas uma parte dos negros, ou porque vieram de estudar, ou porque outras condições têm, conseguem não viver necessariamente nestes bairros mais pobres. E há de tudo, ou seja, há alguns que estão lá, mas são a minoria, e há outros que estão na cidade e que estão, digamos, um bocadinho, diríamos, mais acomodados e certamente têm uma estratégia de acomodação tática para poder sobreviver e não sofrer tanto a discriminação. Em todo caso, o grupo mais discriminado é, de facto, os ciganos. E neste estudo que fizemos sobre as condições da habitação, estas duas minorias étnicas, sobretudo os ciganos, têm mesmo bairros que foram projetados pelo município para ser bairros ciganos, exclusivamente ciganos. É de uma discriminação institucional claríssima, para além da discriminação na vida cotidiana. Este racismo flagrante ou subtil, institucional e cotidiano, está muito presente, sobretudo em Braga. Em Braga, mais até que no Porto, mais bastante que no Porto. O Porto é uma cidade maior, a segunda cidade do país, e em todo caso há alguns imigrantes que estão a viver nestes bairros que falei, mas são também uma minoria. Também, digamos, não há muitos negros tanto no Porto como, por exemplo, em Lisboa, que é o caso, não é? Agora sim, em Lisboa há bairros em que os negros e os ciganos, em particular os negros, são altamente discriminados, e isso é um dado que está estudado e confirmado. Mas as suas condições de vida, só para resumir, em termos de salários, eles recebem salários abaixo, inclusive dos brancos, na mesma condição, no mesmo estatuto ou na mesma condição social. Em termos do controle no trabalho, em termos digamos, do regime de contrato, não têm contrato ou são contratos precários, a maior parte deles. Apesar da língua ser comum, nas condições habitacionais e de procura de trabalho, eles são discriminados. Muitas vezes dizem que já não há habitação porque não os querem, possivelmente por preconceito, basicamente. Eu diria que a situação é, de facto, muito também negativa, e nesse sentido Portugal, embora não tenha dimensão do drama que é o Brasil, como foi dito aqui muito bem pela Lilian, justamente a mortalidade que é feita aos mais pobres, e a maior parte deles, 70% ou 75%, são negros e jovens negros. Isto de facto é um drama enorme, que o Brasil tem de facto esta situação. Mas só para terminar, aqui, e era necessário, talvez, a discussão que podia ir para outro campo, era o porquê que 57 milhões de pessoas, não foi só a alta burguesia e as classes intermédias, foi uma parte considerável do povo e do povo mais pobre, votou neste monstro, mas no que temos em frente, é de facto uma situação que para além dos mídias, para além do judiciário que foi instrumentalizado, para além das igrejas evangélicas, e eu só queria terminar justamente, os crentes, obviamente com todo o respeito pelas diversas crenças, o brasileiro tornou-se um crédulo nas mãos dos pastores e nas mãos, digamos, dos padres, sobretudo pastores, em que, como o Hermínio Martins, é um sociólogo português que faleceu há pouco, tem uma obra que se chama Experimentum Humanum, ou seja, a civilização tecnológica e a condição humana, e ele mostra como, pelo WhatsApp, etc., e pelos outros mídias, as pessoas acreditam ingenuamente no que lhes dizem e levam-os a acreditar portanto, em fake news, etc., etc. Portanto, ou seja, estamos aqui perante um problema em que, por razões até de uma certa racionalidade afetiva de que falava Max Weber, emocional, ligação aos caciques, aos padres, aos pastores, etc., as pessoas não se desprenderam, não se libertaram do domínio tremendo com tudo o que tem da herança que vem de trás e que é reproduzida no dia-a-dia. Basicamente era isto, mas que em Portugal também está presente. Gostava de salientar esse facto, porque me parece muito importante, tá bom? Obrigado. Obrigada, Carlos. Raqueline, você se inscreveu para uma pergunta? Vamos lá, pode... Desative câmera e microfone. Vocês me ouvem? Sim.
O trabalho do Flávio e da professora Lilian, assim como do professor Carlos, me traz alguns questionamentos, mas o do Flávio me chama muita atenção, porque apesar de ser um trabalho inicial, como nordestina, morando em Blumenau, eu tenho uma leitura um pouco, eu não vou dizer crítica, né, mas um pouco pessimista em relação a algumas questões da cidade, assim. E eu, às vezes, até tenho cuidado de falar e um pouco de receio, porque eu convivo aqui já há 5 anos e eu tenho que ter cuidado com as pessoas que eu falo, porque a maioria dos meus amigos, por exemplo, se dizem descendentes de alemães ou descendentes de italianos. E nos espaços os quais eu frequento, eu trabalhei numa instituição que o perfil são de pessoas brancas, né, e se dizem de classe média alta, e eles são, na verdade, de uma classe média mais alta da cidade de Blumenau, são muito conservadores. Para eles, eu, enquanto nordestina, eu sofri muito preconceito no espaço da escola a qual eu trabalhei. Chegar na FURB foi um outro choque cultural para mim, porque também é uma universidade muito fechada em alguns espaços. Eu cursei 6 meses de Direito antes de entrar no doutorado para me ambientar na universidade e tal. Então, quando eu me deparo com um trabalho como o do Flávio, ou como trabalhos que eu sei dos meus colegas que discutem a questão do indígena, por exemplo, da Geórgia, orientado pela professora Lília, e outras pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, eu fico muito feliz, porque sofrer o preconceito, eu tenho a pele mais clara, apesar que meu pai é negro e minha mãe é loira do olho azul. E quando eu digo, por exemplo, que a minha mãe é loira do olho azul e meu pai é negro, as pessoas não acreditam que no Nordeste existe uma mulher loira do olho azul, né? Então, quando eles veem a foto, ele diz: que estranho. Então, há uma falta dos próprios grupos sociais de não se conhecerem como miscigenados. Eles não se afirmam como miscigenados. E essa negação do processo de miscigenação é justamente a negação de si, da sua própria cultura. Então, o trabalho do Flávio, ele é um trabalho muito rico para o espaço de Blumenau, porque ele traz uma reflexão, e a professora Lília, ele falou muito bem, né, traz uma reflexão para que as pessoas possam compreender a sua própria condição cultural de base negro-africana, né? No Nordeste isso é mais forte? Eu tenho um racismo estrutural nesse país? Tenho, né? Mas a gente se identifica mais com pessoas negras. Santa Catarina, quando eu cheguei aqui em 2014, eu também achava que aqui só tinha branco do olho azul, né? E aí eu me deparo para trabalhar num espaço onde a escola maior, eu só tinha 2 alunos negros, que eram irmãos. E depois eu descobri que os pais eram advogados, então por isso que eles estavam ocupando aquela escola. Mas, por outro lado, você tinha quase 2.000 alunos e 2 eram negros da escola a qual eu trabalhava. E eu comecei a tentar entender que cidade era essa. E aí eu vi uma cidade conservadora, preconceituosa. Eu ainda sofro preconceito pela minha condição de ser nordestina. Eu acho que se eu não sofro mais preconceito é porque eu ocupo outros tipos de espaços, né? Mas quando eu converso com algumas pessoas negras, nordestinas, haitianos, nordestinos, porque eu converso com todo mundo que eu posso, né, para poder entender que conjuntura é essa e como eles se sentem nesses espaços, eu vejo a pressão que é exercida sobre a vida deles, principalmente os espaços que eles ocupam de trabalhos mais precarizados. E isso é um problema, né? Porque eu já ouvi coisas do tipo assim: nossa, você é nordestina e faz doutorado? Aí eu digo, cara, eu tenho uma condição cultural melhor. Imagine as pessoas que vêm do Haiti, né, que vêm de outras regiões do país, como essas pessoas não se sentem nesses espaços. Então, é muito gratificante ver um trabalho desse, do Flávio e da professora Lília, ocupando o espaço da universidade, na cidade do Blumenau, trazendo essa discussão para que outras pessoas possam conhecer e possam ver a necessidade de dar visibilidade à condição do negro na região sul, porque tem, né? E são pessoas que estão invisibilizadas por causa do nosso preconceito. Era só isso, não era uma questão específica, né? Mas era mais ou menos isso. Obrigada. Obrigada, Raqueline. O Flávio também quer fazer pergunta. Por favor, Flávio. Na verdade, só mais dialogar com esse depoimento da Raque agora, né? Raque, dentro da pesquisa, uma das primeiras coisas, ali a gente colocou alguns caminhos possíveis que nós imaginávamos ali já no início do curso de mestrado, da chegada de negras e negros na região do Alto Vale, né? E em momento nenhum me passou, como catarinense que sou, nascido em Santa Catarina,
e eu não me recordo de durante o ensino fundamental básico ou em nenhum outro momento da minha educação até então, saber que o tráfico de escravos ele veio para Santa Catarina, os portos catarinenses receberam pessoas escravizadas de África, porque isso não vai para a sala de aula, isso não vai para a escola, não é interessante que o sul branco saiba que existe no seu passado um passado de tráfico negreiro, né? Quando a gente vê, por exemplo, a história de Blumenau, a gente percebe, por exemplo, e já houveram trabalhos que analisaram isso, não no âmbito da FURB, mas no âmbito da Universidade Federal de Santa Catarina, né, no curso de História, sobre a existência de escravos no município de Blumenau, na região do Vale do Itajaí. Então, assim, essa história, ela é, de certa forma, escamoteada, escondida, varrida para debaixo do tapete como algo que possa ser escondido, retirando os negros do centro da cidade, colocando ele nos bairros mais marginais. E aí depois a gente vê o discurso preponderante de que negro é marginal, que negro não estuda porque não quer, que negro faz isso, que negro faz aquilo, ou seja, se criou um discurso que cria um problema, né? E aí a gente vai ver alguns autores que agora, se eu não o próprio Florestan Fernandes, se eu não me engano, ele vai dizer que o problema do racismo é um problema do negro, né? Não, é um problema do branco. A gente também precisa debater, conversar sobre isso, entender a nossa posição de privilégio e o que a gente pode fazer, de que forma que a gente pode dar protagonismo ou trazê-los junto, né? Estar com eles no momento em que eles possam contar a sua história, né? Tanto que a gente vai tentar buscar e problematizar aí uma coisa que não é nova, né? Que é a ideia de branquitude crítica, mas de identidade crítica, né? De se perceber, de poder se perceber enquanto identidade, enquanto ser, enquanto pessoa, nas suas escolhas e também permitir que a história seja contada. Eu gosto muito de um vídeo da Chimamanda Ngozi Adichie, que ela fala sobre o outro lado da história, né? Que tal se a história, ao invés de ser contada pelo branco que deu o primeiro tiro, fosse contada pelo índio que atirou a primeira flecha, né? Então, que tal se a história fosse contada ao invés do primeiro branco que disse que aqui é o Vale Europeu e a Europa brasileira, ela fosse contada pelo negro que cortou a primeira árvore para que fosse construída uma casa. Obrigada, Flávio. Está inscrita a Lilian e a Raqueline. Antes de passar a palavra para vocês, eu li agora há pouco uma publicação de um pós-graduando que se doutorou na URGS. Ele é boliviano, ele foi criado entre brancos, mas ele tem ascendência negra, e ele fez o trabalho nos Yungas, junto com as comunidades negras da Bolívia. A visibilidade desse trabalho também foi importantíssima, porque é muito raro se ouvir falar da presença negra na Bolívia. E ela é incrível. Inclusive, a percepção dele como negro, ele conta isso nesse trabalho, é fantástico, vale a pena vocês terem acesso e perceberem como essa visibilidade, até para a própria pessoa, ela é difícil e ela é fundamental. Então, o trabalho de vocês tem um peso muito forte, muito importante. Primeiro Lilian, depois a Raqueline, e depois, Carlos, se tiver alguma pergunta, também vamos abrir para você. Lilian, eu só esqueci de baixar a mão, professora. Mas eu já estou aqui. Eu achei que estava tomando de novo, mas tudo bem. Não, obrigada. Tá, diga, Lilian. Sim, agradecendo também, assim, conhecer mais de perto o Carlos. Amo Portugal,
tenho saudades de retornar para lá, e também a sua contribuição, suas pesquisas, seus trabalhos, professor, são de uma criticidade, uma contribuição ímpar. Também a Raqueline, né, com toda essa força, essa garra, vindo ali, se posicionando né, com todo esse empenho, isto faz a gente continuar na caminhada mesmo. E eu só queria, assim, de repente, trazer, talvez, para, como diz o professor Marcos, para azeitar um pouco a nossa conversa, professor Marcos Rodrigues da Silva, não sei se conhecem, de Florianópolis, pós-doutor na área de Ciências das Religiões e na área da educação, negro também, professor que tem caminhado com a gente, e ele sempre diz que as nossas conversas precisam ser azeitadas, né, com boas reflexões. E falando em questão nordestina, Raqueline, minha morada de coração é o Nordeste, quem me conhece sabe disso, se eu pudesse ficar, eu ficaria sempre lá. Então, também estou investigando isso, porque tanto meu coração me leva para lá, e quando eu vou para lá não gosto de voltar. Mas, por exemplo, quando falamos em questões escravocratas, quando na hora do Jornal do Almoço de hoje, em Ituporanga, foi denunciado um regime escravocrata com pessoas vindas do Nordeste, né, por plantadores de cebola da região. E então eu reflito o que, por mais de 500 anos, vamos pegar só esse recorte, que o que fundamenta e alimenta uma continuidade tão ignóbil, né? E aí nós nos deparamos com a autojustificativa que o escravizador sempre procura construir, né? Nós vemos em relação aos povos indígenas e às populações negras, desde a questão da bula papal, desumanizando pessoas que não tivessem a opção religiosa cristã. Então, nós vemos ali uma forma de autojustificação, né, do elemento escravizador. Nós vamos vendo questões relacionadas à cultura, à religiosidade, ao seu local de origem, mas, na verdade, isso são questões e situações que buscam, na verdade, não só auto-justificar o ato, é uma hipótese minha, mas, na verdade, eu penso que é uma forma de não olhar a si mesmo, não olhar a si mesma na sua forma de agir. Porque quando eu me viro para um elemento justificativo ou justificador, eu tiro a atenção de mim, a reflexão de mim. Então, creio que esta percepção está presente. Por isso ela é tão violenta em tentar justificar a sua violência. Né? Então, tem autores que discutem isso bem na área psíquica e do simbólico, principalmente. Exatamente. E como poderíamos adentrar a esta crosta criada, né, com tantos ismos, né, racismos, e assim por diante.
E quando olho para você, Raque, novamente, como eu disse antes, né? Mesmo eu não tendo esta postura, mas enquanto conjunto dos seres viventes, eu me sinto envergonhada da região onde atuamos e dos espaços onde interagimos, ter um racismo estrutural, epistêmico, de tal envergadura que massacra, tá, as pessoas que se sentem convidadas à nossa casa. E, por exemplo, eu não sinto isto, ao contrário, quando vou para a tua casa, que é o Nordeste. É uma acolhida, é uma vivência, e ali entramos naquilo que é o desconhecido. O Sul tem uma falácia sobre pessoas, por exemplo, vamos pegar o Nordeste. E quando, por exemplo, alguém se aproxima de mim, eu simplesmente questiono: e você já foi lá? Você conhece? Então, não fale do que você não conhece, né? E é justamente o contrário. A mesma coisa quando falamos de populações negras, populações indígenas, LGBT e assim por diante. O desconhecimento gera o estranhamento. O estranhamento cria medos, fobias, né? E vamos criando preconceitos e a partir daí vamos discriminando, vamos violentando, fazendo diferentes formas de naturalizações e agressões também. Quer dizer, justificativas para muitas agressões. Então, isto nos machuca, isto me machuca, porque te machuca, Raqueline, porque te machuca, Flávio, e assim por diante, né? E por isso é tão importante esses debates, essas discussões e esses fortalecimentos, para que, aí fecho com Mandela, né? Que também a frase não é só dele, mas se aprendemos a odiar, tudo que é aprendido é uma construção, podemos então desconstruir, né? E podemos aprender a amar. Se aprendemos a odiar, podemos desconstruir e reconstruir e aprender a amar. É a grande utopia, né? É o verbo esperançar, que nos move, né? E enquanto academia, né, fico muito triste que enquanto academia temos isso ainda. Mas eu sei que temos, Raqueline. Eu sei que temos, Flávio, e isto nos machuca, né? Por isso, buscamos interagir. Lilian, muito obrigado pela tua fala. Desculpa, falei demais, demais. Ninguém está falando demais hoje, não. Eu diria o seguinte, não sinta essa vergonha, sinta-se poderosa, porque eu acho que eu vou me incluir, porque quem trabalha sempre com as periferias, com os migrantes, atualmente com os indígenas, porque eu estou trabalhando na fronteira, sabe, quem trabalha tendo como foco as populações vulneráveis, olha, é a Piracema mesmo que você descreveu, tá? E eu acho que a importância desse trabalho, a importância de remando contra essa corrente, olha, por mais que a gente sofra, por mais que doa, olha, o trabalho de Carlos tem o sofrimento no título. É muito doído. Nossa. Trabalhar com os migrantes hoje é muito doído. Tá? As 16 crianças no Mar do Caribe, por 2 dias, sem os pais, que aconteceu agora, 16 venezuelanos, gente, é inaceitável. Então, a cada dia, a gente tem uma notícia que mais nos machuca. Por outro lado, que mais nos dá forças para enfrentar esse poderio, para denunciar. Eu acho que é por isso que nós temos um grupo como este, uma sessão como esta, e a gente tem que batalhar por isso. Eu vou parar aqui e vou passar para o Carlos, que ele tem mais um depoimento, um comentário a fazer. Por favor, Carlos.
Muito obrigado pela oportunidade, Rosa, e quero, em primeiro lugar, dizer que me sinto muito feliz neste momento a trocar as nossas ideias e impressões, convergindo de maneira crítica sobre a situação quer no Brasil, quer em Portugal, porque de facto há aqui alguma convergência muito importante. Eu não sei se a Raqueline se estava a referir ao fechamento da experiência da universidade na experiência em Portugal, era isso, não é? Penso eu, não? Era aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Era aqui. Bom, é que de facto eu considero que eu tenho bastante contato com brasileiros e brasileiras, e para além dos negros e dos ciganos, num registro bastante diferente, mas em todo caso existe o preconceito também na sociedade portuguesa. Há cerca de 20%, mais ou menos, de imigrantes brasileiros. A média, por exemplo, até está um bocadinho acima dos países africanos, de maneira geral. Também notei que há um preconceito em relação aos brasileiros, e em particular às brasileiras, portanto, até por um preconceito estigmatizante em relação à brasileira, e isso, mas eu diria que não é generalizável, felizmente não é generalizável, e considero que há interfaces de diálogo e de boa convivência, basicamente. Em todo caso, registro que também há também essa situação em Portugal. Quanto digamos, às questões, eu diria que depois, se entender, eu poderei enviar, se tiver o e-mail, sobretudo porque relativo aos africanos negros em Portugal, nomeadamente no Norte. Eu escrevi um livro recentemente e terei muito gosto, depois também até enviar, porque tenho em digital, em formato digital, poderei enviar, porque aí está mais explicitado e documentado aquilo que eu afirmei agora de maneira muito sintética, não é? Mas queria dizer que quando, nos últimos anos, ao me aproximar das questões, não só por via das questões de classe, mas também por via das questões de género e de raça, sobre o qual também me tenho ocupado, enriqueci enormemente com as visões latino-americanas, nomeadamente de autores críticos. Estou a falar dos teóricos da dependência, como Mauro Marini, Teotónio dos Santos e outros, e dos teóricos decoloniais, como Quijano e Dussel, que nos dão uma visão, por exemplo, muito crítica em relação à modernidade ocidental e o que ela significou na contraparte para os povos latino-americanos e, particularmente, digamos, aqui no Brasil, para os brasileiros. E, portanto, sobretudo negros e indígenas, obviamente. É nesse sentido que eu acho que o conceito de raça, que eu tinha praticamente banido do meu quadro teórico, evidentemente não como justificativa do racismo biogenético, mas como realidade histórica de países e de sociedades racializadas, como são o caso do Brasil, e que me deu muita luz quando descobri estes autores. Stuart Hall, por exemplo, que era um intelectual negro, que era marxista, mas que começou a incorporar a questão da raça no seu discurso e a sua teoria, e que foi muito rica, para mim foi muito enriquecedora. Eu tenho aprendido muito, digamos, com estes autores que estou lendo nos últimos tempos, e só queria dizer e chamar a atenção, justamente porque não só aqui há situações, digamos, dramáticas, digamos, em relação aos negros e aos indígenas, mas também na Europa, e na Europa dita civilizada atual, não sei o quê, está a provocar situações de cemitério. O que acontece no Mediterrâneo é algo vergonhoso, em que a Europa prefere fazer um pacto com a Turquia para não receber os refugiados e os imigrantes que vêm dessas paragens. A África, a Ásia e outras partes. Portanto, eu acho que a Europa tem um discurso, mas que não corresponde ao racismo institucionalizado que ocorre neste continente. E, portanto, é nesse sentido que eu acho que as reflexões que são feitas a partir
do Sul, são muito ricas e enriquecedoras, para mim tem sido muito, muito importante. Eu só queria registrar este testemunho, digamos assim, mas que me parece muito importante para o nosso... Queria, sobretudo, saudar os trabalhos da Lilian e do Flávio, porque me parecem muito convergentes com aquilo que estamos debatendo e trazem, evidentemente, muita perspectiva crítica sobre o que está acontecendo, nomeadamente também aqui no Brasil. Obrigado. Nós agradecemos. Bem, eu posso dizer a vocês que foi extremamente gratificante este nosso encontro. Eu queria agradecer mais a presença de vocês, a participação, a reflexão, os depoimentos. Eu acho que foi tudo de uma riqueza. Finalizar um encontro, um seminário da RI, com estas posições, com estas perspectivas, com esta consciência do papel da academia em tornar visível essas populações e as condições sofridas dessas populações vulneráveis, sejam elas onde estiverem e quais forem. Eu acho que esse papel a gente tem que assumir com garra, enfrentar a Piracema e não largar em hipótese alguma. Foi um prazer enorme conviver com vocês esses momentos. Em nome da RI, mais uma vez eu agradeço, e eu espero que a gente se encontre novamente nos próximos grupos de migrações da RI, certo? Com certeza. Muito prazer, também conhecê-la, ainda que desta forma, Rosa. Pelo menos desta forma, não é, Carlos? Lilian, Flávio e Raqueline, pelo menos desta forma. Mas a próxima, quem sabe, com um abraço, tá? Obrigado. Com certeza. Muito obrigada, boa tarde. Raqueline, você pode, assim que terminarem as despedidas, você termina a gravação, por favor. Tá bom, então, obrigada. Então, Lilian, Flávio. Obrigada a todos pela oportunidade, obrigada, professora Lilian, Beijo a todos. professor Carlos e professora Rosa, foi um prazer imenso passar essa tarde com vocês, muito obrigada. Igualmente, você é um amor. Obrigada, professora. Até mais. Até mais. Até mais. Flávio vai dar um tchau? Opa, apareceu? Bem, está com problema de áudio. A gente não está ouvindo, mas está tendo problema de áudio. Obrigado pelas contribuições, pela sua discussão. Muito obrigado. Obrigada, Flávio. Okay. Um abraço a vocês, então. Raqueline. Vai a todos. Ok, obrigado. Eu encerro, fique tranquilo. Tchau. Tchau. Beijos. Beijos, até. Tchau. Beijos. Tchau. Você encerra e permanece, né, Raqueline?